Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Alguém fala comigo aí. Ah. Pessoal, tá todo mundo escutando aí? Tá. Deixa eu só... Eu tinha perdido aqui... Não é perdido, eu tinha modificado a minha senha aqui, enfim. E agora que eu consegui entrar aqui. Tá, vamos lá. Eu precisava que alguém falasse alguma coisa aí no áudio aí. Não precisa pôr o rosto, não, mas só alguém fala um bom dia aí. Vamos lá. Rosângela, Nayara, Ágata, Natália, Lucas, Laura, Lamieri, vamos lá. Juvanir, Daniel. Bom dia, professor. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês aí o slide? Vamos lá. Sim, tá. Deixa eu espelhar aqui então. Ok, vamos lá. Deixa eu só colocar esse. Tá, queridos, vamos alinhar algumas coisas aqui agora aqui para o nosso semestre letivo de 2020/2. Tá? Bom, para início de conversa, eu coloquei para vocês este material lá no Classroom. Eu não sei quantos alunos se inscreveram lá, mas tinham poucos alunos que tinham inscrito lá, eram 7 alunos. Eu sei que essa é uma turma muito grande, tá? É uma turma grande e eu preciso que vocês se inscrevam lá no Classroom e na disciplina de processo coletivo, né, o período matutino, tá lá. Já vi vários alunos que se inscreveram, eu mandei no grupo de vocês aí, através da Angélica e também da Ellie, não sei se a Ellie é da outra turma, se ela é do matutino ou do noturno. De manhã tinha 2 turmas, que eu me lembre. Essa turma aqui também é aquela turma do Robson? Alguém me responde aí, por favor. Vamos lá, gente, alguém responde aí. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, não é não, né? Essa turma é a turma, então, da Angélica, né? Isso, tá bom. Flávia e Mardson, Giovanira, que me responderam, essa turma de vocês é uma só ou ela tem 2? Porque eu lembro que no início, bem lá atrás, eram 2 turmas de manhã. Mas é uma só, então, né? Tudo bem? Tá certo? Isso, é nona e décima. Mas então, mas é uma só. A Angélica é a única... Isso, a Angélica é a única líder, não tem outro, né? Tá. Flávia, que tá me respondendo aí. 2 turmas. Tem parte que forma final do ano e outro semestre que tá. Mas eu tô dizendo, tem um líder só, um responsável, que é a Angélica, ou tem outro líder também? A Angélica, confirma aí, a Angélica, né?
Tá ok. Então vamos lá, resolvemos aí, graças a Deus. Então tá. Já mandei então para a Angélica, ela colocou no grupo para vocês aí, tá? O nosso código aqui do Zoom, tá aqui. E lá do Classroom, onde tem o material lá. Vamos então aqui conversar um pouquinho agora sobre nosso semestre letivo, né? Ela inclusive pediu para o Isaac estar de plantão, tá? Eu sei, a Angélica tem esse problema mesmo, tá? Queridos, o seguinte, esse semestre letivo, acho que o professor da aula de ontem deve ter conversado com vocês. Esse semestre também vai ser um semestre atípico, né? Nós vamos, muito provavelmente, e quando eu digo muito provavelmente, é 99,999% que nós vamos até dezembro de 2020, quer dizer, nós vamos encerrar o semestre aqui de forma remota, né, novamente, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós não dependemos aqui exatamente da prefeitura ou do governo do estado para poder, para que as aulas voltem de forma presencial, tá? A prefeitura cuida do ensino fundamental e o estado cuida aí do ensino médio, de modo que as faculdades, elas têm uma autonomia própria, tá? Então, quer dizer, uma vez que as aulas do ensino fundamental, do ensino médio sejam autorizadas a voltarem, vai depender da Unip, né? Se ela vai autorizar, a universidade, né, a mantenedora, a empresa responsável aqui pelo ISEC, se ela vai autorizar as aulas voltarem de forma presencial. Mas eu acho muito difícil, até porque nós temos bastante alunos, e se voltar, as aulas seriam, por exemplo, a segunda-feira presencial, terça-feira metade da turma, quarta-feira outra metade. Então, assim, não funcionaria muito bem. Tá? Então, peço a vocês paciência, mais uma vez paciência. Logicamente que alguns alunos até elogiaram a postura de alguns professores aqui no ensino remoto. Eu recebi mensagens que as aulas até melhoraram a qualidade das aulas, né, a interatividade. Como eu sei que tem alunos que têm problema com a internet em casa, tem alunos, enfim, que tem, né, não tem, de repente, uma máquina própria no celular, etc. e tal, então nós temos as dificuldades de cada um aí. Mas eu queria que vocês se preparassem para que nós fôssemos agora, então, do dia 18, né, hoje é dia, isso, 18 de julho, perdão, 18 de agosto, até o dia 24 de novembro, que me parece que é o calendário de vocês. Deixa eu só olhar aqui para o calendário de vocês. Tá? Vamos lá. Pessoal, a disciplina que eu vou trabalhar com vocês é a disciplina de processo coletivo. Professor, essa disciplina é processo civil? Pessoal, essa disciplina é na verdade, um mix de processo civil com direito constitucional. Por quê? Porque não existe uma definição dentro do processo civil, não existe um capítulo, não existe artigos específicos que tratam do processo coletivo. Tá? Nós vamos encontrar alguma coisa de processo coletivo dentro do direito constitucional, onde, por exemplo, se aborda ali o direito, por exemplo, dos sindicatos agirem em nome dos sindicalizados, dos associados, né, da associação ali, agir em nome dos associados, do mandado de segurança coletiva, né, do habeas corpus coletivo, enfim, vários instrumentos que estão lá na Constituição Federal, que, na verdade, a intenção do legislador constituinte à época era exatamente essa, né, conferir uma proteção especial, uma garantia especial a uma coletividade, ou seja, a um grupo. É lógico que hoje nós estamos um pouquinho além. Nós não estamos falando apenas de um grupo, mas nós falamos aqui de direitos transindividuais, que são aqueles direitos que extrapolam uma coletividade. Quer dizer, são aqueles direitos que não atingem um único indivíduo, nem um grupo específico, mas atingem, né, toda uma universalização de pessoas. Tá? Então, mas a ideia do constituinte à época era
proteger, garantir direitos a um grupo de pessoas, né? Então, nós encontramos muito isso lá na Constituição Federal, e o processo civil, na verdade, ele não cuida especificamente, ele não tem uma parte específica que trata do processo coletivo. Vocês tiveram aula de tutela de urgência, tutela de evidência, né? Logicamente, dentro da tutela de urgência e da tutela de evidência, ela tem também as suas garantias cautelares. Na verdade, nós não utilizamos hoje essa palavra mais, né? Até porque não existe mais o processo cautelar, né? Como existia o processo, o procedimento, né, anterior ao Código de Processo Civil de 2015. Hoje nós tratamos das medidas, né, tutelares, ou seja, da tutela de urgência, da tutela, né, de evidência, e ali você vai encontrar também um pouquinho a respeito dessa proteção, a respeito dessas medidas cautelares, assim como vocês conhecem no mandado de segurança coletivo, né, por exemplo. Então, não tem no processo civil, né, um capítulo, uma parte específica que trata exatamente do processo coletivo. Então, é bom que se diga isso. Professor, mas essa disciplina é processo civil. Pessoal, como eu disse aqui no início, logicamente, o nome dela, né, se inicia com processo, e processo é aquilo que te leva a alcançar o direito material, propriamente dito, né, o seu direito. Então, ele só se dá através do processo, mas é lógico que hoje a definição de processo ela é muito subjetiva, né? Você tem processo eletrônico, você tem o processo físico, né? Enfim. E exatamente dentro dessas definições de processo é que nós vamos trabalhar o processo coletivo, quer dizer, aquele que vai proteger uma coletividade. Mas lembrando aquilo que eu coloquei aqui no início, hoje essa forma de trabalhar coletividade, ela vai muito além do que um grupo de pessoas, né? O que nós chamamos de direito transindividuais, albergados lá na Constituição Federal, quando nós falamos, por exemplo, sobre o meio ambiente. O meio ambiente, a função, por exemplo, de proteger o meio ambiente, não é apenas para garantir o acesso a uma coletividade, mas é para garantir o acesso, né, a transindividual, ou seja, a uma universalidade de pessoas, né? Seja aqui no Brasil, seja do outro lado do planeta, seja, né, em outro estado, seja em outro município, né? Então, nós vamos trabalhar com direitos transindividuais, ok? Mas o nome da disciplina, né, continua sendo esse processo coletivo, porque vocês vieram aí do estudo do processo civil. Eu sei que a professora Mariana, foi ela que deu o processo para vocês semestre passado? Confirma aí para mim. Isso, eu já conversei com ela, tá? Ela falou que trabalhou com vocês no semestre passado alguns instrumentos do processo coletivo, tá? Ela trabalhou com vocês, salvo engano, mandado de segurança coletivo, enfim, ação popular, ação civil pública. Eu me lembro de uma conversa com ela, mas eu sei que eram esses os instrumentos que ela trabalhou com você. Nós vamos voltar a falar um pouco, né, novamente depois sobre ação popular, sobre mandato de segurança coletiva, sobre ação civil pública, desses instrumentos, mas, logicamente, de uma forma diferente com que a professora Mariana trabalhou com vocês, porque ela deu um pouquinho mais de ênfase no processo, no procedimento em si, para constituir este tipo de ação, que não é o objetivo meu aqui. O objetivo nosso aqui, certo, é trabalhar de forma genérica todo o procedimento, todo o processo coletivo, tudo aquilo que elenca, que constitui o processo coletivo, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei, por exemplo, que institui em seus artigos, institui claramente em seus artigos, porque ela vai definir, certo, o que seria aqui, aí, lá dentro da lei, né, um conjunto, né, de pessoas. Ela vai definir claramente, né, todos esses institutos ligados aí à proteção do consumidor, inclusive trazendo aí a característica de direitos transindividuais, etc, etc. Tá? Então, vamos passar aqui um pouquinho. Pessoal, eu dispenso
maiores apresentações, porque eu acredito que, se não 100%, aqui a maioria já foi, né, meu aluno, né, em ISEC. Então, se tiver alguém aqui que veio transferido, né, por exemplo, aqui embaixo tem o meu contato, meu e-mail, né, se vocês perguntarem aos colegas sobre o professor Robson, né, eu estou ali no ISEC já há mais de 10 anos, então a maioria já me conhece, tá bom? Vamos passar aqui, então, para o próximo slide aqui. Isso. Queridos, todos os slides, enfim, que eu coloquei para vocês lá no Classroom, o material, eles estão numerados. Tá? Então, são 103 slides que eu pretendo trabalhar com vocês durante esse semestre, tá? Que se inicia agora e vai até o dia 24 de novembro, contando também aí os dias de avaliações. Tá? A ementa de vocês, né, que nós vamos trabalhar aqui, como eu coloquei, são os direitos, os interesses transindividuais. E esses interesses transindividuais, transindividual quer dizer, vai além de um indivíduo, vai além de uma coletividade. Né? Por isso que ele é transindividual, ele ultrapassa, tá? Uma coletividade, ele ultrapassa o indivíduo. Então, lógico que ele vai se dividir em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E eu vou explicar depois, né, para vocês, posteriormente, o que seriam considerados direitos difusos, o que seriam considerados direitos coletivos e individuais homogêneos, tá? Todos esses, né, difusos, coletivos e individuais homogêneos, fazem parte dos interesses transindividuais. Depois nós explicamos melhor isso daí. Então, características, aspectos peculiares da tutela coletiva na ação civil pública e também em outros instrumentos de defesa de direito coletivo. Tá? É lógico que nós vamos trabalhar a ação civil pública, porque eu acho que a professora Mariana até trabalhou com vocês um pouquinho sobre a ação civil pública, mas aqui nós vamos trabalhar as principais características da ação civil pública, da ação coletiva, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, né, de todos os instrumentos, o Código de Defesa do Consumidor, de todos os instrumentos que fazem parte, que estão inseridos dentro do processo coletivo, ok? A carga horária nossa, ela é de 1h30, né, 1h30, né, não é 1h30, né, na verdade é 1h15. 1h30, ou seja, a carga horária nossa é 30 horas mensais, né, mensais, então nós vamos ter uma aula apenas, não é uma disciplina com 2 aulas, como vocês têm outras aí. Então, toda terça-feira, no primeiro horário, das 8h10 até exatamente ali 9h25, ok? Calendário acadêmico. Eu coloquei lá no Classroom para vocês, lá tem um calendário. O calendário com os dias das aulas, que vai do dia 18 de agosto até o dia 24. Se alguém quiser anotar aí, os dias de prova, a princípio, que estão marcados para vocês, né, os dias das avaliações. Professor, haverá avaliação NP1, oficial 1 e oficial 2, ou seja, NP1 e NP2? A princípio, pessoal, sim. A princípio não será, como foi no semestre passado, uma única avaliação. A avaliação vai ser da mesma forma, tá? Vai ser disponibilizada lá no Classroom, vocês vão acessá-la na semana de provas. O professor vai ficar de plantão, como ficou no semestre passado, naquela semana de prova, e vocês vão realizar a avaliação e o próprio sistema vai gerar a nota e depois o professor ele faz a vista de prova, faz um comentário com os alunos posteriormente à realização das provas. Não tem como corrigir individualmente, porque as provas são apenas de marca X, então apenas existe a possibilidade de o professor ter elaborado a questão de forma errada e anular aquela questão, né, aí atribuindo nota a todos os alunos, né? Então, fazer vista de prova individual não será possível. Mas assim que encerrar as provas, é lógico que o professor faz um comentário a respeito de cada questão, e volto a falar, quem corrige essas questões é o sistema, porque o professor, na hora que ele elabora a questão, ele já coloca lá qual é a alternativa correta,
né? Então, uma vez que o aluno ele termina, o professor tem acesso a qual alternativa ele marcou, assim, se ele marcou a alternativa correta, quantos pontos ele fez, e aí o professor tem, na verdade, um mapa, né? Ele tem ali uma tabela com o nome de todos os alunos e as notas, e aí depois, lógico, o professor faz o lançamento lá no portal. Tá? Então, iniciamos as aulas hoje, dia 18. Não haverá, a princípio, nenhum feriado na terça-feira, né? Porque dia 7 de setembro, dia 12 de outubro, dia 2 de novembro, que são feriados, caem todos numa segunda-feira, tá? Que são feriados nacionais. Tá? O Dia da Consciência Negra, que, se eu não me engano, 20 de novembro, cai numa sexta-feira, né? Então não haverá, e 8 de dezembro, que é dia da padroeira também de Cuiabá, cai numa terça-feira, mas daí nós já veremos encerrado o semestre. Então, a NP1 de vocês, ela se dará do dia 17 a 26 de setembro. Queridos, pode ser que haja alguma alteração, tá? Então, pode ser que isso seja encaminhado para outra semana. Então, logicamente, aqui eu estou falando de 17 a 26, mas pode ser, por exemplo, que comece de dia 21, 22, alguma coisa assim. Como a nossa aula é na terça-feira, então, se ela começar na semana posterior, nós teríamos tido aula dia 15 de setembro, então vocês já deixem no calendário de vocês essa semana aí, do dia 21 até o dia 26 aí, de setembro, que será o período de avaliações oficiais da NP1. Tá, professor? Então, nós temos um mês para as avaliações. Queridos, nós temos o dia 18, que é hoje, então, dia 25, dia 1º, dia 8 e dia 15. Nós temos 4 aulas e depois seriam as avaliações da NP1, pelo menos pelo calendário que a instituição me passou. Então, nós teríamos mais 4 aulas. Vocês avisem os colegas que estão faltando, né, aí, que não estão assistindo presencialmente aqui essa aula, né, ao vivo, para que façam um esforço, até porque eu não sei, eu vou verificar isso ainda hoje, como se dará a gravação das aulas. Tá? Se vocês repararam, eu estou usando o mesmo link que eu trabalhei semestre passado, outra disciplina, porque eu vou verificar agora se essa aula ficou gravada lá no e-mail corporativo do ISEC, para poder disponibilizar lá no meu canal no YouTube. Tá? Mas isso na próxima aula de semana que vem, do dia 25, eu já aviso vocês, olha, a aula está sim lá gravada, né? Eu consegui disponibilizar ela lá no canal do YouTube, para aqueles que queiram assistir posteriormente, mesmo que já tenha assistido. Né? Mas, a princípio, eu não tenho essa definição de vocês que as nossas aulas ficarão gravadas ali. A professora Daniela, que é coordenadora, ela já está verificando isso junto à UNIP, né? Exatamente para possibilitar que o aluno, como a Angélica, por exemplo, que faltou hoje, né, que ela assista a aula posteriormente, tá? Então, mas isso eu ainda estou aguardando uma definição. O interessante é que vocês assistam a aula aqui ao vivo, ok? Então, do dia 17 ao dia 26 de setembro, seria pelo calendário a época de NP1. Professor, e a NP2? A NP2 de vocês, ela vai se dar do dia 10 a 19 de novembro. 10 a 19 de novembro. Tá? Aí, posteriormente, do dia 23 ao dia 30 é as substitutivas, e o exame final é do dia 3 ao dia 12 de dezembro. Então, repetindo aqui, do dia 10 ao 19 de novembro, seriam a realização da NP2, né? Peço que vocês anotem isso aí, e do dia 23 ao dia 30, a substitutiva. Queridos, não há o porquê deixar essa prova para essa avaliação substitutiva, tá? O semestre, a avaliação de vocês, enfim, é bem diferente da avaliação, né, presencial, é uma avaliação específica para todos, é diferente do professor na sala de aula fazer aquelas avaliações
diferentes, 2, 3, 4 avaliações diferentes na sala de aula, distribuir e depois fazer vista de prova individual com cada aluno. Aqui não, é apenas uma avaliação e o aluno vai lá e ele ainda tem a possibilidade de consultar, né? Porque pelo computador ele pode entrar na internet, consultar livro, Vadimeco, etc, etc. Então, não é o caso aqui para deixar para segunda chamada, né? Para substitutiva, a não ser que você tenha passado por um problema, alguma coisa nesse sentido. Então, veja, pessoal, de aula a aula, e eu vou excluir o dia de hoje, dia 18, eu vou excluir. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós teríamos 10 aulas, certo? Apenas 10 aulas, né? 10 dias, apenas durante o semestre. Tá? E eu estou excluindo a semana de provas, o dia, né, de provas, e estou excluindo hoje o primeiro dia de aula também, dia 18. Então, seriam 4 aulas para a NP1 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas para NP2. Esse semestre está diferente. O calendário para a NP1 está mais apertado e o calendário da NP2 ele está mais extenso. Né? Então, 4 aulas para a NP1 e 6 aulas para a NP2. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito do calendário? Queira me perguntar o porquê? Pode me perguntar aí, se alguém tiver, senão eu vou tocar para frente aqui, mas eu acho interessante disponibilizar para vocês esse calendário, tá? Vocês só anotem o dia das avaliações, então. Dia 17 a 26 de setembro, a NP1, do dia 10 a 19 de novembro, a NP2. Tá? De 23 a 30 de novembro, substitutiva, né? E 3 a 12 de dezembro, exame final, tá? Que acredito que ninguém vai ficar aqui de exame. Então, nós estamos aqui, então, com 22 participantes, né? 22 alunos. Eu sei que essa sala de aula, que essa turma de vocês, nono e 10º semestre, né? As duas, é uma turma que beira aí 80, 90 alunos. Eu digo isso porque eu trabalhei com vocês semestre passado a APS, né? Então tinha muita avaliação para ser corrigida, né? O material vai ficar disponível para imprimir? Vai, tá lá no Classroom, Juvanir. Só você entrar lá no Classroom, né? Lá já tem os slides, esses slides que eu estou colocando aqui para vocês. O que eu coloquei lá para vocês são os dias de aula. Aí você vai achar lá no Classroom também, onde tem um link para acessar aqui a aula, lá tem lá os dias de aula. Dia 18, dia 25, né, de agosto, e assim por diante. Aí vai lá, né, dia 1, dia 8, dia 15 de setembro, dia 22, 29, eu disponibilizei todos os dias lá que nós teremos aulas para vocês terem uma ideia lá, mas lá estão incluídos também os dias que terão aí as avaliações, tá? E aí eu já disse a vocês aqui quando será as avaliações. Estuda-se a possibilidade ali no ISEC de fazer um tríduo jurídico com vocês, 2, 3 dias aí de palestras, né, com pessoas de renome da sociedade, inclusive a professora Daniela está vendo a possibilidade até de convidar um ministro da Suprema Corte, não sei se, é lógico que a gente tem que verificar a agenda do ministro, né, para participar desse tríduo dessa semana, desse tríduo jurídico com vocês. Nós não temos uma data definida ainda, a professora está verificando aí qual seria os melhores dias para realização disso, né? Mas eu acredito que agora, nesse primeiro bimestre, né, por conta do calendário apertado, talvez estaria inviável. Mas isso é quem está organizando isso é a coordenação, tá? Então eu vou aguardar eles, né, me repassarem mais detalhes a respeito disso, tá bom? Ok, pessoal, vamos encerrar então essa questão do calendário. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui, o material de vocês, como eu respondi, está lá no Classroom. É preciso que vocês se inscrevam lá, né, façam ali o seu cadastro no Classroom, até porque eu preciso acompanhar a vida acadêmica de vocês. Ali, eu preciso mandar um e-mail para o Juvanir.
Então, como ele cadastrou no Classroom, aí tem lá, enviar e-mail para a Juvanira, e lá vocês conseguem também deixar mensagem para mim. Professor, olha, assim, o que é isso? Então, a gente consegue conversar por lá. Meu telefone, acho que todos vocês aí têm, se não tiver, pode pedir para a Angélica, tá? 98159-8247. Né? 8159-8247. Então, se vocês, né, não tiverem tempo de anotar, e a Angélica depois passa para vocês, não tem problema não. Mas a minha conversa sempre se dará com a Angélica, tá? Para que ela repasse para vocês alguma informação. Então, se nada acontecer, quer dizer, se a gente não ficar doente, né, se Deus quiser fluir tudo normal, o semestre vai se dar dessa forma aí. Vamos voltar aqui, então, para o nosso... para o nosso PowerPoint, né? Continuando aqui, ok. Falei do calendário acadêmico, então, metodologia. Queridos, a metodologia é essa. Eu já disponibilizei o material para vocês, infelizmente a gente não tem quadro negro, né? Enfim, com auxílio aqui da tecnologia, eu vou disponibilizar para vocês esse material para que a gente possa trabalhar durante o semestre usando esse material. É interessante que vocês imprimam o material, certo? Não deixem o material no computador, numa pastinha, enfim, para ser usado na hora da aula ou no celular. Tudo bem, quem tem essa aptidão, mas é interessante que vocês imprimam e, né, da maneira com que eu for explicando, trabalhando, vocês vão anotando. Professor, a gente vai usar o VADMECum, o Código de Processo Civil, pessoal, não. Como eu falei para vocês, não existe, né, uma definição dentro do Código de Processo Civil que trate sobre o processo coletivo. Não existe ali um título, um capítulo, né, específico no Código de Processo Civil de 2015 que trata do processo coletivo. Tá? Existia um projeto de lei no Congresso Nacional, eu vou comentar depois, posteriormente, isso com vocês, a respeito de inserir dentro do Código de Processo Civil instrumentos sobre o processo coletivo. Tá? Mas isso aí fere alguns interesses políticos, né? Depois eu vou comentar melhor sobre isso. E aí foi retirado, né, de pauta, e esse processo foi arquivado, e tudo voltou como antes no quartel de Abrantes, né? Enfim, é vida que segue. As avaliações, eu já comentei com vocês, então as avaliações são duas, a NP1, já passei o calendário, a NP2, também o calendário, substitutiva e exame final, prova de marca X, vai ser disponibilizada durante a semana, vocês vão entrar no computador, como foi o semestre passado, e realizar a atividade por aqui. A ementa de vocês é um pouquinho, deixa eu só, é um pouquinho mais concisa do que o conteúdo programático. O conteúdo programático é como se fosse a espécie, e a ementa é gênero. Então, quer dizer, gênero, e aqui agora eu tenho a espécie. Então, nós faremos uma pequena introdução, falaremos sobre a evolução, né, histórica da tutela coletiva, que ela tem fundamentação na legislação americana e na legislação italiana. Vou explicar isso depois para vocês. E vamos, né, trabalhar aqui dos direitos transindividuais no direito brasileiro, ou seja, quais são esses direitos, quais são as leis que protegem a tutela coletiva, né? E aí eu tenho os interesses coletivos lato sensu, que são os interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então, explicaremos sobre isso daí. Ação coletiva para tutela de interesses coletivos lato sensu, a legitimidade, quer dizer, quem pode propor essa ação, né, coletiva, se existe um grupo de pessoas específicas ou se é qualquer pessoa, o ônus da prova, a quem cabe, né, a prova nas ações coletivas, a tutela antecipada, como vocês estudaram lá na tutela de urgência, tutela de evidência, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a tutela antecipada nas ações coletivas. A sentença, né, a liquidação no processo coletivo, a coisa julgada, quer dizer, qual é o efeito depois da coisa julgada nas ações coletivas, porque ela vai diferenciar de um procedimento para outro, né, de um processo para outro. Um pouquinho sobre o inquérito civil,
tá? Que não é inquérito policial, né? Inquérito civil, são aqueles inquéritos instaurados pelo Ministério Público, nas ações em que o Ministério Público ele é autor, então ele pode instaurar um inquérito civil para apurar determinada situação, para depois propor a medida coletiva cabível, né? Então, por isso, da possibilidade do inquérito civil aí para o Ministério Público. Noções gerais de execução individual e também de sentença, né, proferida em processo coletivo, quer dizer, se eu vou executar isso de maneira individual ou se é executado de maneira coletiva, como que se dá isso daí. E algumas noções aqui sobre ação civil pública também, sobre ação popular, mandado de segurança coletiva, a gente vai falar sobre todos esses aí durante a semana. Então, aqui eu tenho conteúdo programático de todo o semestre. A bibliografia é essa daqui, né? Fred Didier, não podia faltar, né? Ada Pellegrini, que eu gosto bastante também, tá? E Hugo Nigro Mazzilli. Todos esses tratam um pouquinho sobre interesses difusos, tratam sobre o processo coletivo. Lembrando que aqui você tem, por exemplo, a Ada Pellegrini, que escreve brilhantemente sobre teoria geral do processo, né? Mas aqui ela trata dentro aqui do Código do Consumidor, por exemplo, a respeito dos interesses coletivos, né? E o Código de Processo Civil de Fred Didier, que ele fala também um pouquinho sobre o processo coletivo, né? Cerqueira, Donizete Cerqueira, né? Que fala sobre o curso de processo, que trata um curso específico de processo coletivo, mas essa é uma bibliografia complementar, ok? Queridos, então vamos lá. A partir aqui agora do slide 5, acho que tirando todas essas dúvidas a respeito, né, das aulas em si, alguém tem mais alguma pergunta a respeito, né, do andamento do semestre? Eu encerro essa parte aqui e a gente já passa para a aula propriamente dita, o que a gente vai tratar a partir de agora nas aulas, a gente já inicia aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar sobre provas, sobre metodologia, sobre calendário? Ok, podemos prosseguir? Então, vamos lá. Alguém quiser me interromper, pode interromper a qualquer momento, de preferência pode falar também. Fala, professor, uma pergunta. E aí eu abro aqui. Não temos trabalho? Não, Gilberto, não vai dar tempo para fazer trabalho, não vai dar, enfim, tempo para a gente corrigir, nada disso. É aquilo que eu falei, nós temos 4 aulas e já é prova. Então, e a prova também, ela é muito fácil, muito, né, tranquila, você pode consultar. Então, e eu vou responder para você claramente por que não tem trabalho. Como a aula está sendo remota e não existe lá no portal de vocês da Unip um local específico para você lançar nota de trabalho, né? Para somar, por exemplo, com uma avaliação oficial. E aí, então, depois, como a aula aqui é remota, eu passo a ter problema com alunos. O aluno vai falar que ele me mandou, ele vai falar que ele fez, aí o aluno vai falar que ele ficou doente, que ele tem atestado, que ele está com problema, mas que ele não quer perder o trabalho. E aí depois, essa nota de vocês, ela não vai valer de 0 a 10, eu tinha que dar, por exemplo, de 0 a 8, de 0 a 7, alguma coisa assim, e somar com a nota do trabalho. Aí quando lança lá, o aluno fala, não, mas por que a minha nota ficou 9,5, por que ficou 10? E como a gente não tem esse contato direto, corpo a corpo com o aluno, isso torna-se muito desgastante. Tá? Essa é a palavra. Mas não se preocupe, tá? Com relação a avaliações, eu entendo como é que fala, o que nós estamos passando, e no semestre passado eu não recebi notícia de nenhum aluno que reprovou, né, por exemplo. Então, para que não haja essa confusão, para vocês terem ideia, eu já tive problemas pontuais, bem pontuais, em relação à APS semestre passado, né, de alunos que disseram que mandaram e depois que, enfim, que eu não recebi, e aí, enfim, eu tive que equacionar nisso, mas foi
situações pontuais de 1, 2 alunos ali. Tá? Então, e olha que eu controlei muito isso. Mas para que isso não aconteça, então, também por definição da coordenação, é aula, e depois prova, aula, e depois prova, avaliação valendo de 0 a 10. Tá? Mas é muito tranquilo, muito fácil, tá? E, enfim, vocês estão aqui no 9º e 10º, acredito que não tem nenhum professor que queira complicar a vida de vocês, tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas é o momento também de vocês, principalmente quem está no 10º, mas quem está no 9º também, quem está no 10º aí, tomar cuidado com os prazos da monografia, tá? E a professora Daniela, juntamente com a comissão de monografia, tem controlado muito essa questão do prazo. Então, por exemplo, o prazo é dia 24 para entregar a versão final para o professor. Quer dizer, o aluno me entregou no mês que vem, eu vou comunicar à coordenação que o aluno me entregou posteriormente. Então, esse semestre não será recebido mais. Né? Quer dizer, então, muito cuidado com estes prazos. Cuidado com o professor. Né? Mande e-mail para o professor, converse com o professor sobre a monografia. Por quê? Porque o professor depois ele pode alegar que ele recebeu a monografia no último dia e que ele não trocou ideia com o aluno, ele não orientou o aluno. Então, para evitar isso, tomem cuidado com a monografia de vocês. Né? Esse semestre, a monografia, muito provavelmente, ela será apresentada também aqui de forma remota, né? É marcada uma sala, é feita uma sala específica, e ali você tem a presença de 2, 3 professores, e você apresenta a sua monografia pelo computador. Né? Então, isso deve ser feito lá para o mês de dezembro. Mas cuidado com os prazos. Cuidado com o prazo de APS, né? Enfim, tudo aquilo que for relacionado a prazo, por favor. Quem já tem a carga horária, né, já pode ir verificando com a professora Daniela quando é que você vai mandar esses certificados, né, de carga horária, porque precisa disso, né, a turma do 10º aí para colar grau. Então, muita atenção para os alunos que estão no 10º semestre. Tá? Eu sempre digo para os alunos do 10º o seguinte: 10º semestre não é sinônimo de dispensa. Ou seja, professor, né, pega leve, professor, não dá prova, professor, vamos encerrar a aula, professor, né, dispensa mais cedo, etc e tal, porque a gente tem coisa para fazer, do 10 tá cheio de coisa e tal. Não, querido, eu sei que vocês têm monografia, eu sei que vocês estão preocupados com formatura, com festa, eu sei que vocês estão preocupados com OAB, tem aluno aí, enfim, né, que está seco para fazer OAB. A OAB esse ano, né, não haverá exame de ordem esse ano, eles estão apenas cuidando aí da segunda fase, que já era para ter acontecido no mês de junho, aí, enfim, acho que maio, junho, e não aconteceu até agora. Então, acho que primeira fase da OAB este ano não teremos. Então, como não tem OAB esse ano, e vocês... então, é um motivo a menos para se preocupar. Dá para você ir estudando para o semestre que vem, né, para o ano que vem, para a OAB, e não precisa daquela cobrança de ter que passar aí na OAB ainda antes de terminar o semestre, antes de terminar o curso, ok? Então, respondido aí, tá, Gilberto? Por isso que nós não vamos trabalhar com nenhum trabalho, nada disso, mas é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Aqui. Então, existe uma pluralidade de leis que compõem o sistema da tutela coletiva. Quer dizer, dentro aqui do processo coletivo, nós vamos trabalhar esses mecanismos. Tá? E são esses. Né? E vocês vão verificar que cada um deles é uma lei específica. E, então, isso não é tratado dentro do Código do Processo Civil. Então, esse é o interessante. A primeira, a lei é a Lei 4.717, de 1965 ainda, anterior à Constituição de 88, que trata da ação popular. A Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a lei mais importante sobre o meio ambiente, né, eu diria até aqui no planeta, né, por que não dizer aqui no Brasil, mas no planeta, que trata sobre o meio ambiente. Vocês devem ter tratado sobre essa lei lá com a professora, não a Mariana, não, a outra professora de ambiental lá, esqueci o nome, tá? De manhã. Eu trabalhei à noite com os alunos, semestre passado, essa lei de política nacional do meio ambiente, quando nós tivemos lá direito e meio ambiente. Ela é anterior também
a Constituição de 88. A ação civil pública, tá? Que é isso, a professora Ângela, isso, tá? A ação civil pública, que é a Lei 7347 de 85, tá? Anterior também, por isso que eu comentei com vocês. A Mariana trabalhou um pouquinho em ação popular, ação civil pública, né? Ela comentou com vocês, mas eu já estou sabendo, e eu vou trabalhar com uma ênfase diferente agora. A Lei 7.853, de 89, ela é um ano posterior à Constituição de 88, que é a lei, né, das pessoas portadoras de deficiência. Tá? Alguém vai estar me perguntando aqui, mas ela é de 89, pessoal, não é o Estatuto do Idoso, essa lei, tá? Ela trata especificamente de situações específicas da tutela de pessoas com deficiência, tá? Agora, leis específicas garantindo direitos, aí eu tenho um N. O Código de Processo Civil, por exemplo, 2015, ele garantiu especial proteção a essas pessoas, inclusive o Código Civil foi modificado, porque você vai pegar lá no Código Civil, depois de direito das coisas ali, enfim, vem lá, da tomada de decisão apoiada, né? Pode pegar o Código Civil de vocês, tem lá, da tomada de decisão apoiada, quer dizer, quando revogou-se o Código Civil anterior de 76, o Código Civil de 2000, o Código de Processo Civil de 2015 e o Código Civil de 2002 foi modificado, inseriu da tomada de decisão apoiada, tá? Que é conferir, na verdade, direitos e garantias a essas pessoas com deficiência, tá? Ok, continuando aí. O Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, essa é a lei mais famosa, tem já no Congresso um projeto de lei para modificar o Código de Defesa do Consumidor, né? Depois eu vou comentar sobre isso. A Lei dos Investidores dos Mercados de Valores Imobiliários, que é a lei de 89, 7913, tá? A gente vai trabalhar características de cada uma dessas leis. A Lei 8.069/90, que também, né, é a lei que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que essas leis que eu estou colocando para vocês aqui, nós não vamos trabalhar, por exemplo, direito material. Vocês tiveram uma disciplina, né, seja ela presencial ou não, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Estatuto do Idoso, não sei se vocês tiveram isso com o professor Geraldo, que trabalhava o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Na verdade, a finalidade minha aqui é trabalhar dentro da lei o processo, tá? Porque dentro da lei você vai achar lá mecanismos processuais que tratam, por exemplo, eu tenho direito, por exemplo, toda criança tem direito de frequentar a escola. Mas e quando a criança não está frequentando a escola? Quando você tem ali, por exemplo, um grupo de crianças que não tem acesso à escola, por exemplo, você pega lá uma comunidade ribeirinha, quem é que pode, por exemplo, agir em nome dessa coletividade, em nome dessas crianças? Pode ser também interposto uma ação individual, quer dizer, o pai da criança, a mãe da criança, etc. e tal. Então, quer dizer, são situações onde o direito material você já sabe, eu sei qual é o meu direito. Mas, na verdade, agora, como é que eu busco esse direito e de forma coletiva? Porque aqui o que está sendo trabalhado é a coletividade. Então, nós vamos trabalhar a coisa julgada, a sentença, nós vamos trabalhar quem são os legitimados, a competência, onde é que eu vou juizar essa ação, né? Tudo isso daí, por isso que a matéria chama-se processo, né? Coletividade, né? O processo coletivo ou da coletividade. Alguns chamam de tutela coletiva, enfim, tem vários nomes aí que, na verdade, se fundem ao processo coletivo. A Lei 8.492 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e aí vocês entendem comigo aqui agora por que o Código de Processo Civil não trabalha especificamente, né, um capítulo específico sobre processo coletivo. Olha aqui, ó, Lei de Improbidade Administrativa. Essa Lei de Improbidade Administrativa, ela incomoda muitas pessoas. E ela incomoda quem? Políticos, né? Sobretudo, políticos. O Código de Defesa do Consumidor incomoda quem? Também incomoda, por exemplo, empresários, muitos empresários. Eu trabalhei uma época
trabalhei como prefeito de uma cidade do interior e eu estava tentando viabilizar com ele, por exemplo, a construção de um PROCON na cidade. E ele simplesmente virou para mim, começou a rir, ele falou assim, você acha que eu vou levar lá para a cidade, uma cidade pequena do interior, o PROCON? Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, mas não é uma coisa boa? Ele falou, tá, e aí como é que eu fico com os empresários? Os empresários não vão gostar. Quer dizer, então veja, pessoal, essas situações incomodam uma coletividade de pessoas, por exemplo, que é o caso aqui, boa parte dos empresários muitas vezes se sentem incomodados com isso, tá? Por quê? Pela facilidade que se tem de você conseguir direitos, né, da rapidez com que se tem, e aqui a própria lei de improbidade administrativa, que não precisa nem dizer, né? Dilma Rousseff foi afetada com isso, Lula, o governador Silvão Barbosa, você tem o Rio, várias pessoas, personalidades do poder que a gente conhece, que foram afetados pela lei de improbidade administrativa, então, que é uma lei, na verdade, que trata dessa coletividade aí. Ok? O Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, também trabalharemos o Estatuto do Idoso, tá? É a mesma coisa, que é de 2003. O mandado de segurança, mas aqui a Lei 2016 de 2009, que institui o mandado de segurança, lá você tem um mandado de segurança individual e um mandado de segurança coletivo, logicamente. Vamos trabalhar aqui, vamos comentar um pouquinho sobre o mandado de segurança coletivo. Tá? E a última aqui é a Lei do Sistema Brasileiro de Concorrência, que é 2.529 de 2011. Tá? Então, esses são os mecanismos, tá, que nós vamos trabalhar durante o semestre, que são essas leis que vocês acabaram de ver aí. Professor, mas a gente vai, na prática, a gente vai peticionar, a gente vai montar peça. Não, pessoal, não é essa a minha finalidade, até porque vocês, 9º e 10º semestre, né, já tem que ter uma noção, né, tem que ter obrigatoriamente uma noção de peça, né, quer dizer, o que é obrigatório hoje na peça, o que não pode faltar, ali quando você vai colocar ali a competência, para onde você vai direcionar, quando você vai né, colocar ali todas as características do autor, do réu, do requerente, do requerido, e-mail, CPF, enfim, tudo aquilo que o Código do Processo Civil determina. E depois, logicamente, buscar jurisprudência, buscar fatos, né, para instruir a sua peça e depois, no final, né, colocar ali o pedido. Tá? Então, não é o caso aqui. Aqui a gente vai trabalhar características específicas do processo coletivo dentro de cada uma dessas leis aí, tá? Que são situações específicas. Algumas se confundem uma lei com a outra, né? A mesma característica, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Estatuto do Idoso. Então, você tem nas duas aqui, por exemplo, você tem a coisa julgada, que é a mesma coisa, você tem lá a questão de determinação da competência, né? Estão próximos um do outro. Tá? E isso a gente vai trabalhar em cada uma delas, características específicas de cada uma dessas leis aí. Ok? Vamos lá. Continuando aí. Bom, a gente sabe que quando vocês trabalharam TGP, Teoria Geral do Processo, o professor deve ter comentado com vocês lá sobre a autotutela, depois ele comentou sobre a autocomposição, a heterocomposição, tudo isso foi trabalhado com o professor. Por quê? Porque no início, o que era ser tratado era a autotutela, ou seja, a lei do mais forte, olho por olho, dente por dente, a resposta era imediata, né, proporcional ao mal causado. Depois o Estado passa a interagir significativamente com as pessoas, com o cidadão. O Estado, então, passa agora a influenciar de maneira direta, e aí surge a heterocomposição. Quer dizer, o Estado agora passa a resolver os conflitos. E
Em terceiro plano, nós temos a autocomposição, né, que seriam os mecanismos aí de composição, de autocomposição de duas ou mais pessoas aí, o que a gente chama hoje, o Código de Processo Civil, chama de modelo multiportas, né, onde eu tenho ali como exemplo a conciliação, a mediação, a arbitragem, que são modelos aí de autocomposição. Então, veja, o problema é que a sociedade, quanto mais ela se evolui, mais surgem os problemas de forma massificada, ou seja, os problemas eles deixam de ser individuais, né? Eles passam a ser de uma coletividade e muitas vezes eles ultrapassam essa coletividade. Então eu tenho um exemplo, vamos dar exemplo aqui de coletividade. Eu posso trazer como exemplo de coletividade o Código de Defesa do Consumidor. Comprei meu carro, por exemplo, lá na concessionária Domani, um Fiat Zero, e saí com ele, passa-se uns dias, eu vejo que começa a apresentar um certo problema e eu verifico depois que todos os carros fabricados no ano de 2019, né, enfim, estão apresentando aquele problema, são convidados aí até a concessionária para fazer o que vocês conhecem como recall. O que é o recall? Para você comparecer lá para poder reparar aquela peça, aquele problema, né, para que ele não gere um dano maior, para que não tenha consequências maiores. Então, o que é isso? Na verdade, é um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Quem comprou carros naquele ano, naquela marca, né, então são convidados a fazer ali o recall. Então, veja, eu tenho aqui situações agora que extrapolam o indivíduo e passam para uma coletividade. Mas eu tenho outras situações aqui que vão mais além, que são chamados direitos transindividuais. Por exemplo, vamos citar como exemplo agora que está todo mundo sofrendo aí, queimadas. Queimada é um problema que não atinge uma coletividade. Ela não vai atingir, por exemplo, está queimando lá no Pantanal quem mora em Poconé. Não, ela vai atingir quem mora em Cuiabá, quem mora em Campo Grande, quem mora em Sorriso, quem mora em Alta Floresta e quem mora do outro lado do planeta. Digo isso para vocês por quê? Porque foi encontrado fuligem é aquela queimadura, aquela queimada preta, né, de árvore, enfim, né, mata, foi encontrado na Inglaterra, por exemplo. Quer dizer, a fuligem ela foi, né, se extrapolando aí pro espaço, né, e chegou até lá. Quer dizer, e foi constatado que era aqui do Brasil, especificamente da onde? Do Mato Grosso. Então, veja, isso vai influenciar no fator clima, isso vai influenciar em uma série de situações, não só aqui no Mato Grosso, mas em vários outros estados do Brasil também e outros países da América do Sul e do mundo aí. Então, são situações que, de certa forma, complexas, que permitem que seja colocada aí um mecanismo, uma ação que venha a proteger essa massa, ou essa coletividade, ou uma universalidade de pessoas. Tá? Então, os conflitos, eles passaram agora, se tornaram de massa. Quem é mais antigo aqui no estado do Mato Grosso sabe que, por exemplo, e eu estou falando antigo e de 78, 82, 83, até 86 aqui no estado do Mato Grosso, estou falando até anterior à Constituição de 88, sabe que sempre teve chuva e seca aqui no estado. Mas na época da seca, por exemplo, tinha muito pó, muita poeira e fumaça também, etc. e tal, mas não havia essa notoriedade que se dá hoje, por exemplo, que sai na mídia, enfim, não havia internet, né, nada disso, mas sempre teve. Mas não havia, por exemplo, uma preocupação em relação à proteção em massa dessas pessoas, como tem hoje. E, logicamente, como existem esses problemas agora em massa, eu tenho que ter uma resposta para isso que vai se dar através do processo coletivo. E alguns deles incomodam, como eu disse a vocês, políticos, incomodam empresários, latifundiários, etc. e tal, grupos de pessoas. Então, por isso torna-se possível eu colocar mecanismos do processo coletivo dentro do Código de Processo Civil. E eu vou achar isso onde, professor? Eu vou achar na Constituição Federal, onde eu tenho
ali na Constituição situações específicas que protegem a coletividade, que protegem a universalidade. Então, a questão ela não se restringe apenas ao aspecto processual, né? Esses direitos, como eu disse aqui, transindividuais, são considerados de terceira geração. Eu coloquei aqui, ó, dimensão, porque não se fala mais geração, tá? Geração é uma coisa assim, a geração do meu pai sobrepõe a dele, a geração dos meus filhos sobrepõe a minha. E, na verdade, uma geração não sobrepõe a outra, tá? Então, precisou-se criar essa palavra dimensão. Então, direitos de primeira dimensão, direitos de segunda dimensão, direito de terceira dimensão, quarta, quinta, sexta. Para a gente fechar aqui, vamos relembrar aí. Isso também é matéria de prova, tá? Sempre quando encerrar a aula, eu vou comentar com vocês aqui ao final o que nós tratamos. Logicamente, eu anoto aqui, eu faço uma anotaçãozinha aqui, para que depois eu possa cobrar de vocês posteriormente. Fica, né, aqui gravado na aula. Então, quais seriam os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão? São os direitos individuais. O Estado não interfere. Por exemplo, direito à vida. O direito à vida é um direito individual, né? Dá outro exemplo, direito de ir e vir. É um direito individual. O Estado não interfere. O Estado, ó, fala nada. Depois, eu tenho os direitos de segunda geração, segunda dimensão. Agora, o Estado passa a interferir. Aí, professor, mas e o que tem agora? Aí eu tenho aqui, por exemplo, saúde, eu tenho educação, eu tenho os direitos sociais, direitos econômicos. Por exemplo, para que exista educação, o Estado tem que interferir. Para que exista saúde, o Estado tem que interferir. Para que eu tenha, por exemplo, uma economia, né, que dê condições de sobrevivência no país, o Estado tem que interferir. Então, esse é os direitos de segunda geração, de segunda dimensão. De primeira, o Estado não interfere, são as liberdades individuais. De segunda, o Estado interfere, são os chamados direitos sociais, saúde, educação, saneamento, né? E os direitos de terceira geração de direitos fundamentais, que são exatamente os direitos transindividuais. Professor, dá um exemplo, meio ambiente, como eu falei aqui agora aqui, tá? A questão das queimadas, por exemplo. Então, é um direito que extrapola um grupo de pessoas, que extrapola uma unidade, mas vai muito além. É um direito, por exemplo, que quando eu falo, olha, né, quando o Estado diz para as pessoas, e as pessoas também, olha, não se pode queimar, etc e tal. Quer dizer, isso, na verdade, é para proteger, né, a saúde das pessoas, mas quais pessoas? Todas as pessoas. Todas. Da criança que ainda não nasceu, da criança que tem 1 ano de idade, da criança, do adulto, do avô, do bichinho, da florzinha, do inseto, de tudo. Quer dizer, aqui, esses direitos ultrapassam o indivíduo. O ar que respiramos, por exemplo, ultrapassa o indivíduo. Professor, e o de quarta geração, o de quinta geração, o de sexta geração? Pessoal, até a terceira geração, a doutrina e os autores têm consenso. Primeira, segunda, terceira. Tem consenso. Individuais, depois sociais e os direitos transindividuais de terceira geração. A partir da quarta geração, tem alguns autores que falam que é a internet, que são os direitos digitais, né? Tem outros que entendem que não, que eles dizem que o de quarta geração são aqueles direitos que tratam sobre a paz mundial, né? Enfim. Então, não tem um consenso nem de quarta, nem de quinta, nem de sexta, nem de sétima geração. Há quem diga que nós estamos aí já na sétima, oitava geração de direitos fundamentais. Mas tem um consenso apenas até de terceira geração. Por que eu estou trabalhando isso? Porque nós vamos trabalhar os direitos de terceira geração, que são os direitos transindividuais, né, aí, e também os direitos de segunda, alguns direitos de segunda geração, que protegem uma coletividade também, como o próprio CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, é interessante que vocês resgatem, nesse contexto histórico, essas gerações de direitos fundamentais. Pessoal, estamos em 23 alunos aqui.
presentes. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer alguma colocação? O material está todo lá e a gente, depois, a gente vai andando, enfim. Ó, a prova vai até o material, a página de número tal. Eu posiciono com vocês. O que nós vimos na aula de hoje? Nós fizemos um comentário sobre, então, a ementa, sobre o nosso conteúdo programático, sobre o calendário acadêmico, provas, metodologia, e sobre as principais leis, né, que vamos trabalhar aqui no processo coletivo, né, que protegem a coletividade. Então, nós vamos ver todas elas, características específicas. Se vocês pegarem o material lá e imprimirem, vocês já vão ver todas essas características, já dá para ir estudando, já dá para ir fazendo uma leitura, já dá para ir se organizando. Então, peço a vocês que imprimam esse material para que vocês façam anotações. Por exemplo, aqui eu fiz um comentário sobre direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, isso, né, eu não detalhei aqui no slide, mas você vai fazendo essas anotações ali para que não fique dúvida e fique fácil depois para estudar lá para a prova. Tá? Então, uma perguntinha lá na prova. São considerados direitos de segunda geração? Né? Direito à vida, direito ao meio ambiente? Não, nenhum. Né? A saúde, a educação, ok. Eles são considerados de segunda geração. Por que a gente não fala geração mais e fala dimensão? Porque, por exemplo, vocês vão pegar o caso daquela menina que foi estuprada lá. O que está se discutindo lá? Um dos, né? Lá tem vários direitos. Mas um dos direitos que está se discutindo lá é o direito que há vida. É o que está se discutindo lá. E o direito à vida é um direito do quê? De primeira geração. Então, por que a gente não fala mais geração? Porque sobrepõe a outra. Então, significa dizer que se eu estou na quinta geração, eu não posso mais discutir direito de primeira geração. Ah, tá lá atrás. Por que eu quero discutir direito de primeira geração? Não existe mais. Não, a gente discute direito à vida até hoje. Até hoje. Por exemplo, a pessoa que, né, do olho para baixo, do nariz para baixo, ela não mexe mais nada. E ela sabe que ela vai ficar o resto da vida daquela maneira. Então, quer dizer, será que ela tem direito a pôr fim à sua vida? Então, quer dizer, isso está se discutindo, isso, tá? A questão do aborto, né? No Brasil, que existem hipóteses específicas, como, por exemplo, o estupro, que dá direito à mulher, via judicial, conseguir autorização para abortar. Quer dizer, mas tem gente que entende de modo contrário. Então, quer dizer, é possível, né? Então, estamos discutindo direito à vida, que é um direito de primeira geração, que a gente chama agora de primeira dimensão. E nós sempre vamos discutir primeira dimensão, nós sempre vamos discutir segunda, nós sempre vamos discutir terceira. Então, por isso que essa palavra geração ela foi retirada. Mas vocês vão encontrar na OAB, na prova da OAB, essa palavra geração, tá? A não ser que a OAB, o examinador que elaborou lá, seja muito caxias, né? Eu vou colocar a palavra dimensão. Né? Mas geralmente em concurso, eles usam a palavra geração, tá? Queridos, outra coisinha. Eu vou verificar a possibilidade depois, nas próximas aulas, até de anotar quem está participando, não haverá chamada, tá? Mas eu preciso fazer esse controle, até porque depois, se exista algum problema com o aluno venha reclamar ou venha questionar alguma coisa, aí eu posso dizer, olha, a Agatha sempre participou, a Cíntia, a Daiane, o Daniel, quem mais? A Flávia, a Franciele, Gabriel, Gideon, Gilberto, Elder, Joyce, Juvanir, Lamieri, Laura, Lucas, Mardson, Natália, Nayara, Núbia, Rosângela, Tainara, Juvanir, tem alguém com LG, K10 aqui, não colocou o nome. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Aquela turma do Robson e do Elder lá, do Elder Caldeira lá, ela é turma do quê? Do oitavo? Aquela turma de manhã. Alguém conhece eles? Alguém conhece? Ninguém conhece?
Eles são qual? Eles são que turma, o Daiane? Não conhece? Tá. O Helder jornalista, isso. É aquela turma dele. Não sei se é a turma de vocês. Assim, como a gente não está presencialmente, eu preciso me localizar um pouco. Ah, tá. São do oitavo. Ok. Tá, ok. E sétimo, oitavo. Tá bom. Então tá, Flávia, Daiane, enfim, meninos. Pessoal, então, até a próxima terça-feira de manhã, tá? Convidem os colegas lá e vão lá no Classroom, façam o seu cadastro lá, né? Deixem lá o seu e-mail, seu nome, coloquem lá certinho, a gente vai conversando por lá, o material tá lá. Imprimam esse material, deixa bonitinho aí, enfim, quem tiver a oportunidade de encadernar, encaderna aí, deixa certinho, ou grampeia, né, tal, e a gente vai, todas as aulas, fazendo anotação, falando, e aí eu vou passando os slides aqui, como você tem já impresso aí, vai ficar fácil para você anotar. Tá bom, gente? A gente vai melhorando aqui, então um pouco enferrujado ainda, enfim, essa situação aqui de aula online, às vezes incomoda um pouco vocês, eu sei disso, incomoda eu também, enfim, ainda mais assim, eu sou muito de sala de aula, quadro negro, pessoas falando, entendeu? Então, mas a gente vai ter que ficar por aqui desse jeito mesmo, né? Valeu, gente. Então, um abraço para vocês aí. Até a próxima aula.